E aí pessoal, beleza? Aqui André, canal Visão ou Ilusão. Um pouco de gripe aí, um pouco sumido, passando por umas mudanças aí no meu dia a dia, sem muito tempo aí para postar. Tem gente que no canal até reclama um pouco que eu demoro muito a postar vídeo, mas como eu sempre disse, eu não sou youtuber, não vivo disso, né? Tenho muita coisa para resolver e tal. Mas vamos parar de enrolar, né? Vamos direto ao assunto aí. Seguinte, eu vou colocar aqui, depois desse vídeo, já vou avisar de uma vez para vocês assistirem até o fim, né? Que depois do meu vídeo aqui eu vou colocar a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Essa ressonância estava em outros canais do YouTube, vira e mexe o pessoal vai, tira do ar. Eu acho que até com uma certa razão, porque isso é prejudicial para as pessoas que não entendem. Eu coloquei ela no canal e logo em seguida fechei. Ela está aqui, mas está fechada, né? Porque questão de consciência, realmente, eu não gostaria de deixá-la antes de explicar. Então vamos lá. Quem está aqui no canal fatalmente já ouviu falar do professor Hélio Couto, né? Ele é um estudioso aí da mente humana e tal. E tem vários vídeos dele aí, procura aí, só colocar aí no YouTube Hélio Couto Ressonância Harmônica, vai ter palestras aí de 2-3 horas dele explicando tudo isso. Não é muito fácil de entender para alguns, né? Eu acredito que não seja o caso das pessoas aqui do canal, mas é muito fácil porque ele usa metáforas, parábolas, ele não fala diretamente. Então quando ele fala 2000 anos já falaram, ele está se referindo a Jesus, né? Quando ele fala de alguma coisa assim no passado, você tem que saber de quem ele está falando. Ele não vai falar explicitamente para não criar problemas, porque quando você fala de Jesus, você está arrumando problema com os cristãos, quando na verdade não é bem isso, mas ele não pode falar diretamente. Enfim, o que é a ressonância harmônica? Eu estou fazendo e acho que quem acompanha o canal e quer fazer deve se preparar antes para fazer a ressonância harmônica. Quando você pega um violão, por exemplo, e toca uma corda dele, né, que a gente chama, eu tocava com o pessoal e a primeira corda, o pessoal falava assim, dá um Mi aí, que chamam de Mi gordão, né, aquele Mi que dá aquele som mais grave. Um outro violão que está no mesmo ambiente acaba vibrando aquela corda dele também, o Mi. E aí as pessoas vão, cada um fazendo igual, até que os dois vibrem na mesma frequência e aí está afinado o instrumento. É assim que se afina instrumento com diapasão ou com outro instrumento que esteja afinado. Quando está todo mundo desafinado, desafina tudo. Então, geralmente eles pegam um que saibam que está afinado e fazem isso. Tudo no universo é frequência. Tudo. Esse sol que está aqui me iluminando é uma frequência, minha voz é frequência. Eu já expliquei isso em outros vídeos. Então, você quando resolve fazer a ressonância harmônica, você vai reorganizar as frequências de um co-criador, que no caso é você. Você vai ser um co-criador da sua realidade, certo? Então, se você chega lá e pede, eu quero, sei lá, como diz o Hélio Couto, eu quero casa, carro, apartamento e namorado, né? Ou seja, eu quero um amor, uma namorada, né? O que você vai pedir? Quero isso. Então, você vai criar essa realidade. Porém, as pessoas fazem isso de uma forma muito errada e esse foi o motivo de eu ter tirado a ressonância aqui do canal. Então, vou explicar para você como que é feita a ressonância. Você vai pegar um caderno, né, um papel, e vai escrever os seus desejos. Bom, André, então eu vou escrever tudo que eu quero, uma lista de desejos, cartinha do Papai Noel. Mais ou menos isso. Só que o Papai Noel é o universo, e o universo é abundante e te dá tudo o que você quer. Tudo. Casa, carro, apartamento, barco, mansão, tudo. Mas, como diziam lá há 2000 anos, entenderam? Né? Batei e a porta se abrirá. Se você não bater na porta, ela não vai se abrir. Se você não buscar, não vai vir. Se você não querer, não vai ter. Então, você tem que querer. Aí que está o grande perigo na hora de fazer o pedido. Você vai chegar lá e vai colocar no pedido:
eu não quero ter mais dívidas. O que o universo vai entender? Se você não quer ter mais dívidas, você tem dívidas e ele vai te dar mais dívidas. Você não quer ter, mas você tem. O cara que é rico, por que o rico fica cada vez mais rico? Porque ele vibra na frequência da riqueza. O rico, ele é rico, ele está preocupado em como ele vai gastar, o que ele vai adquirir, e aí o universo dá mais para ele. Agora o pobre fica preocupado em não ter e em não poder gastar, e ele vai não ter cada vez mais. Você quer ficar rico? Você tem que afirmar que é. Eu sou próspero. Eu sou sadio. Você está criando essa realidade quando você faz a afirmação no presente. Então não tem sentido nenhum fazer preces de pedidos materiais a Deus. Porque você acabou de criar o problema. Tipo, eu sou um miserável, eu estou na favela, eu estou doente assim, 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 eu preciso da cura. Eu estou. Você é um co-criador. O que ele pode fazer? Não pode fazer nada. Ele tem que respeitar o seu livre-arbítrio. Você quer criar doença, cria. Você quer ficar na miséria, fica. O que ele pode fazer? Você e ele são uma coisa só. Não dá para desvincular isso. É um só. Então não tem como ele. Ele é nós. É nós. Tem que trocar toda essa linguagem. Então, na hora de fazer seu pedido, né, você não pede, eu não quero me livrar das dívidas. Você tem que querer ter dinheiro para pagar tudo. O rico tem um monte de conta para pagar, mas ele tem dinheiro para pagar tudo. Às vezes o pobre tem menos conta do que o rico para pagar, mas ele não tem dinheiro, então ele está numa situação pior ainda. Saca? Ah, eu gostaria de ter um namorado ou uma namorada que fosse assim, assim, assim. Não, sinta-se já tendo. Sinta-se que você já tem aquilo e já faça planos para quando chegar o que você vai fazer com esse namorado, com a namorada. Você vai viajar, você vai passear, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Saca? Então assim, faça os seus pedidos desta maneira. É assim que funciona. Quando você pede, você vai ter. Ah, por que eu estou de fone? Primeiro, para poder não ficar falando alto, o microfone está longe, né? E para explicar a vocês como funciona. O fone tem o L e o R. O L é o esquerdo, o esquerdo, no caso, e o R é o direito, left, right, né? Esquerdo, direito. Então, L esquerdo, R direito. Essa ferramenta que o professor Hélio desenvolveu vai bombardear o seu cérebro com um monte de informações para que você seja um co-criador. Aí tem um perigo nessa história. O que você vai fazer? Você vai desorganizar a sua vida, porque você vai ter que sair da sua zona de conforto. E aí que começam os problemas. Muita gente começa a fazer a ressonância e desiste. Por quê? Cara, minha vida já estava ruim, certo? Ah, porra, eu tô num emprego que eu não gosto, eu tô trabalhando muito, eu tô tendo um relacionamento que não é legal para mim, então eu quero mudar isso, eu quero sair desse emprego, eu quero mudar, eu quero que o meu relacionamento mude. Aí o cara vai lá e faz o pedido, quero sair do meu emprego, quero mudar o meu relacionamento e tal, mas não especifica, certo? E aí o que vai acontecer? Vai perder o emprego e não vai arrumar outro. Não, eu quero um emprego que eu ganhe tanto, tanto e tanto. Né? Eu quero um relacionamento que seja com o meu marido, com a minha esposa, com a minha namorada, com a minha noiva, com o meu namorado. Eu quero um relacionamento que seja assim, assim, assim. Mas para você arrumar uma bagunça, porque você veio a vida inteira arrumando problemas, você veio a vida inteira tapando buraco na sua zona de conforto, certo? Então, tem uma história grega aí que o Deus condenou o cara, não me lembro o nome agora, a rolar uma pedra redonda lá para cima do morro, né? E quando ele chegava lá, ele soltava a pedra descia. Ele corria lá embaixo e rolava e passou a vida inteira rolando aquela pedra. Chegava no topo, a pedra descia.
né? Aquilo ali para ele, por mais penoso que fosse, era a zona de conforto dele. Ele já sabia o que ia acontecer, então ele já sabia que era difícil, era ruim rolar pedra de morro acima, mas ele já sabia que ele ia chegar lá, ia soltar e a pedra ia cair, e ele ia empurrar a pedra para cima de novo. Muitos de nós passamos a vida inteira na zona de conforto. Ah, tá ruim, mas eu já sei. Esse emprego é ruim, mas eu já sei que é ruim e vou ficar aqui mesmo, porque pode ser que tenha um pior aí fora. Não, o universo te dá fartura. Então é preciso mudar. Eu estou fazendo a ressonância, estou passando por uma série de mudanças, muitas, assim, que eu não vou ficar falando aqui, mas quem está no canal e me conhece aí sabe que eu estou passando por dezenas de mudanças ao mesmo tempo aí, e é preciso serenidade para encarar e passar por isso. Então, se você vai fazer a ressonância, esteja preparado, porque em um primeiro momento a sua vida pode desorganizar completamente, você pode perder o emprego, você pode perder o relacionamento, você pode ficar sem grana, você pode bater seu carro, mas não tem jeito. Se você quer algo melhor, você tem que organizar o que está agora. Não estou dizendo que vai acontecer, beleza? Mas de pessoas que fizeram e puseram seus relatos, os primeiros meses vão ser dificultosos e você vai pensar assim, cara, o que está acontecendo? Isso está acabando com a minha vida. Mas não é. Para você arrumar um armário, você tem que botar tudo para fora e bagunçar tudo e depois arrumar de uma forma melhor do que estava. Não queira você passar 20 anos, 30 anos da sua vida fazendo tudo de um jeito e aí quando você reorganiza isso, porque essa ferramenta da ressonância harmônica vai reorganizar isso na sua mente, e aí você reorganiza isso para fazer melhor, né? Não queira que aconteça em 2 semanas, em 3 semanas, que vá resolver todo esse problema. Os resultados vão começar a vir em 3 semanas, mais ou menos. A partir da 2ª semana você vai começar a ver assim, caraca, uma pessoa que eu não via há 20 anos e tal, e agora resolveu aparecer, coisas do passado vão se resolver, você vai ver e depois você volta aqui e põe seu comentário que você vai falar, caraca André, você tinha razão, né? Vou deixar agora, depois do vídeo aqui, a ressonância, ela tem umas explicações de como devem ser feitas, use o fone de ouvido, né? E queira de verdade, pegue o papelzinho lá, coloque os seus desejos, pense bem o que você quer, né? Pense bem o que você quer, coloque lá de forma correta, o que não te impede de mudar e acrescentar. O universo é rico, você é co-criador da realidade, tudo está disponível para você, tudo é possível, tudo você pode ter, tudo você pode querer. Não estou falando só financeiramente, só materialmente, não. Estou falando emocionalmente, intelectualmente, porque todo conhecimento está disponível, tudo é frequência, seja ela falada ou escrita. Quando você lê, você absorve conhecimento, quando você escuta, você absorve conhecimento. Não sei de tudo, já falei isso, duvidem de mim, pesquisem aí a ressonância do professor Hélio Couto, estou dando uma experiência minha do que eu estou fazendo, do que eu estou passando. E aguardo vocês aí com os comentários e até o próximo vídeo, beleza? Um abraço a todos aí e fiquem com a ressonância agora. Esta ferramenta foi criada por Hélio Couto. Esta é uma ferramenta muito poderosa. Esta ferramenta nunca deve ser ouvida quando se está dirigindo um veículo ou operando uma máquina que exija total atenção. Deverá ser ouvida através de um fone de ouvido, pois a direção dos ouvidos deve ser respeitada. Isto é, a história do ouvido esquerdo deve ser ouvida pelo esquerdo, e da mesma forma com a história do ouvido direito. Você escutará várias histórias simultaneamente nos 2 ouvidos. É indiferente se você prestar atenção nas histórias, tanto em um ouvido ou em outro. As histórias foram criadas para o inconsciente, sendo perda de tempo tentar entendê-las. Não há necessidade de prestar atenção ou sequer de estar acordado enquanto escuta esta ferramenta. Seu efeito é cumulativo, isto é, quanto mais se escutar, mais forte o efeito será. Seu subconsciente selecionará exatamente quais sugestões e histórias aproveitará e usará para o seu benefício, ignorando as demais. É indiferente se você estiver relaxado ou não enquanto escuta as histórias. Evidentemente,
o relaxamento tem por si só uma enorme importância. Você poderá fazer qualquer coisa enquanto escuta as histórias, com as únicas exceções de dirigir um veículo e operar uma máquina de precisão. Isto permite que você continue com sua vida normal enquanto se programa ouvindo estas histórias. Deixe que seu subconsciente dirija o processo e decida que reações você terá, enquanto ouve as poderosas histórias de transformação pessoal. Estas transformações são muito sutis e talvez você não perceba de início o que está acontecendo, mas quando você precisar dos novos comportamentos, novos sentimentos, novas sensações, novos pensamentos e novas atitudes, elas estarão lá com toda certeza. Isto vai acontecer de acordo com um ritmo definido pelo seu subconsciente e que é o melhor para você. Tenha confiança no processo, pois você vive num universo sustentador e amoroso. Flua junto com o processo e deixe as transformações acontecerem calma ou rapidamente, de acordo com a sua essência. Você vai aprender coisas muito importantes, um conhecimento muito sutil que só os campeões têm. Esta ferramenta fará uma diferença fundamental na sua vida. Seu subconsciente vai escolher quais sugestões e quais histórias vai usar para o seu benefício. Este novo conhecimento passará a ser automático e espontâneo, o que lhe dá grande segurança e poder. Você sentirá uma alegria enorme quando perceber claramente o poder que estas ferramentas podem lhe trazer em todas as áreas da sua vida. Com certeza, será uma surpresa para você saber que tal poder estava adormecido dentro de você sem utilização. Na sua mente reside um poder infinito. Utilize esta capacidade de forma benevolente para si e para todos os demais. O conhecimento adquirido com esta ferramenta será utilizado apenas para fins positivos e benevolentes. Lembra-se quando sua mãe, sua avó ou alguém lhe contava histórias infantis? Pois não eram histórias tão infantis assim. Elas encerram um tremendo poder de transformação. Elas são metáforas, a linguagem do inconsciente. Elas moldaram a sua vida até agora. A partir de hoje, você tem a escolha de decidir que histórias quer ouvir e, portanto, moldar a sua vida da maneira que quiser. Tudo que você aprender será automático e espontâneo. Você não terá de fazer nenhuma força para aproveitar e usar este conhecimento. Em uma grande cidade, vivia um homem que procurava solução para os seus problemas. Já havia tentado de tudo sem conseguir resultados. A cada dia, suas preocupações, sua ansiedade, sua angústia, tristeza e desesperança aumentavam. Não via mais solução para os seus problemas. Estava nesse estado de espírito quando soube que um grande circo havia chegado à cidade. Pensou em se distrair um pouco para aliviar suas preocupações. Comprou um bilhete e entrou no circo. O circo tinha uma lona imensa e acolhedora. Imediatamente, o homem sentiu-se protegido e confortável. O circo estava muito iluminado, com luzes de todas as cores. Estava lotado e as pessoas pareciam se divertir muito. Muitas crianças tinham ido àquela sessão e seus olhos brilhavam de satisfação com as peripécias dos palhaços, que provocavam grandes gargalhadas do público. Era um espetáculo que dava muita alegria e satisfação. Quase que imediatamente, o homem esqueceu seus problemas e entrou no clima do espetáculo. Os palhaços faziam grandes brincadeiras com um casal de chimpanzés
que também pareciam se divertir muito. A cada ação bem-sucedida, os chimpanzés davam risadas e batiam palmas. Davam cambalhotas, andavam de bicicleta, jogavam bola e coisas assim. As crianças riam gostosamente de tudo que os chimpanzés faziam. As crianças viviam a vida intensamente e sabiam tirar o melhor dela. Os pássaros cantavam alegremente do lado de fora do circo. O homem pensou: preciso recobrar a sabedoria das crianças. Depois vieram os malabaristas com suas argolas, bastões e tochas em fogo. O homem estava muito tranquilo, apreciando tudo. Mas de repente lembrou-se da sua infância e das histórias de sua mãe. Quando eu era criança, a mãe levava o menino para passear na beira da cama de minha mãe, que atravessava ouvindo suas histórias. Era um rio bem largo e muito do seu tempo de juventude. As águas passavam lentamente dirigindo-se para o mar. A mãe das meninas gostavam de ficar na margem, bem perto da água, observando pessoas fluxo da correnteza. Principalmente muitos pescadores vinham se distrair à sua margem. Mamãe sempre viajava no trem, andavam pela margem, acompanhando uma trilha enorme que seguia ao lado do rio. Passeavam no parque. Eu e meu irmão menor gostavam de grandes árvores que acordavam das margens à noite, produzindo sombras que protegiam do sol forte de noite brincando. Era uma temperatura muito agradável para passear. Neste local havia pouco barulho e o silêncio era muito agradável. Tínhamos um entusiasmo, uma energia impressionante. A mãe e o menino nunca nos costumavam conversar sobre muitos assuntos interessantes. Ao mesmo tempo, era observavam a natureza exuberante, cheio de aventuras para descobrir. Ela ficava num ver a vida, extremamente bonito e pacato. Quando chegava a noite, eu e meu irmão íamos para o nosso quarto. Era um grande divertimento para os dois, sobre as nossas brincadeiras, contando histórias engraçadas fazer no dia seguinte que já haviam acontecido ou estavam acontecendo na cidade com os seus habitantes. Deixar passar de vez em quando vinha um circo de cidade, e isso era motivo para mobilizar a cidade que ela fazia. Eu sentia energia, segurança e excitação. Mamãe dizia: eu e meu irmão menor, vocês brincaram, gostávamos de brincar, e ainda desde que acordávamos até a noite. Será que não estão cansados? Se deixassem, passaríamos a noite brincando. Nós estamos muito contentes de estarmos vivos para brincar um entusiasmo e uma energia impressionantes. Nós nunca nos cansávamos de ver e ficávamos maravilhados por alguma coisa. Obrigado pela nossa vida, mamãe. Era uma coisa adoramos quando você conta histórias para nós. Conte mais uma, mamãe. Daquelas de um herói que ajuda e salva as pessoas oprimidas. Quando chegava a noite, vou contar. Eu e meu irmão íamos para o nosso quarto. É uma história complicada. Ficávamos conversando sobre as nossas brincadeiras e o que iríamos fazer no dia seguinte. Uma coisa relativa. Então, mamãe, nós podemos manipular o tempo de acordo com os nossos pensamentos e sentimentos. É muito o que vocês vão entender ela fazia. Eu tive experiências maravilhosas. Andar no carrossel. Quando o circo chegava, fazia uma passeata pelas ruas principais uma senhora para chamar a atenção do povo, que tinha uma fascinação enorme jaulas de animais, provocando alvoroço nas crianças, para tentar entender como funcionavam para ir ao cinema. Sempre traziam ursos do tempo, tigres, leões, cavalos, entre outros animais. Limpar o sótão da casa. Sentia-me bem. O menino gostava muito de animais e sempre os tratava com todo carinho. Era uma sucessão de momentos. O menino morava numa pensava que entender essa mecânica porões que reproduziam exatamente a casa que mistério da vida. Lá ele para ela que era imensamente importante, com seus irmãos menores. Sempre tinha alguns animais para criar. Era um grande divertimento para os dois passearem pelo rio, galos e contando histórias engraçadas. Era enorme prazer para ele cuidar dos animais. Ou estavam acontecendo na cidade. Ele precisava ir ao porão, pegar os ovos que as galinhas botavam. Um circo até a cidade. As galinhas trabalhavam. Isso era um motivo para mobilizar a cidade. Era bem grande. Energia e excitação. Parque do Riso, cidade da criança. Toda vez que as galinhas chegavam, elas faziam passeatas das palhaços e pais para chamar a atenção. O menino achava que era de alegria. Traziam jaulas com animais, provocando alvoroço nas crianças. As galinhas eram muito excitadas para ir atrás delas para brincar. Sempre traziam diversos
tigres, relógio, leões, cavalos muito velozes e outros animais. E ele se esforçava muito para alcançar. Como é isso? O tempo é tão importante assim. Ele e seus irmãos montavam uma espécie de teatro. Nós nem vemos o tempo passar. Chamavam todos os garotos da vizinhança que dizem que o para tempo assistir às suas sessões. Isso é que é a relatividade. Andar depressa, excitada, chegar-se descoberta. Roda gigante. Em uma noite, a senhora sonhou que estava nadando com golfinhos. Você está percebendo com calor as pessoas têm uma percepção completamente diferente do mesmo momento no tempo. São animais maravilhosos. Nós somos uma expressão do Criador, as pessoas, no tempo e no espaço. São muito inteligentes. Por isso, duas pessoas toda a sua capacidade para aprender o tempo de maneiras mais intensamente diferentes possível. Existem várias técnicas para programar seu futuro fora do tempo bem para as pessoas. Com o passar do tempo, eles lhes explicarei tudo isso e adoravam carregar as pessoas maneira com eles. Eu ensino vocês, foi um sonho vocês devem ensinar os seus filhos. Seguir a intuição de representar e fazer mágica fluía lentamente o que viam suavemente naquela cidade do interior mágico famoso. As pessoas tinham muito tempo para pensar, muito felizes, refletir, divertindo as outras crianças, si mesmas e sobre a vida para valer. A vida para eles era deslumbrante. Parque de diversões, brinquedos favoritos. A senhora percebeu que a noite passasse logo para continuarem, mas ela tinha interesse por esse assunto. Tinha uma energia enorme que podia parecer isso. Estava sempre com livros nas mãos sobre a magia e a alegria dos meninos. E principalmente, a cidade era relativamente mecânica quanto. E para eles, parecia ser uma imensa metrópole. Ler muitos livros, andar nos gostavam de representar e fazer mágicas, imitando que exploravam nas histórias em quadrinhos da cidade sobre um mágico famoso. Descobrir todos os seus segredos felizes, divertindo as outras crianças. Sua busca de conhecimento era insaciável para valer. Riso. A vida para eles estavam sempre excitados, brinquedos, perspectivas de novas descobertas. Queriam que a noite passasse logo para continuar natural de ser. Eles tinham uma energia enorme e inesgotável. Sempre que recorda aqueles momentos perplexos, sente a mesma energia e alegria e excitação daqueles tempos. Tinha descoberto lhe traz de volta físicos era um grupo de pessoas mesmo estado de extremamente inteligentes para estavam descobrindo como um universo brincadeira de roda. Isto para ela, o menino era fundamental de assistir. Ela tinha uma montanha enorme com comediantes e palhaços. Seu papel nele. O menino dava gostosas experiências maravilhosas, às vezes até a chorar de tanto rir. Carrinho de brinquedo. O menino tinha uma vida muito boa. Todo dia ela reservava um tempo para meditar sobre ao máximo a vida. Em uma noite a senhora sonhou. A senhora tinha vários cães com golfinhos, gostava de brincar de sol com eles, calor agradável, e afagar seu pelo forte e suave. Muito com os golfinhos. Ficavam um bom tempo conversando e brincando com os cães, que adoram brincar com as pessoas. Eles retribuíam generosamente toda a atenção da sua capacidade para aprender e viver numa outra mais noite. Intensamente, a senhora sonhou que estava dando banho. A senhora nunca imaginara. Ficava horas massageando a vaca, até que ela estivesse totalmente relaxada e adoravam carregar as pessoas muito bem para ela. Foi um sonho maravilhoso e feliz, mas era o que sentiu que sonharia de novo com os golfinhos. Sempre que quer mudar de sentimento, tinha vários cães. Procura pensar nos momentos alegres e afagar felizes que forte e suave. Ficava um bom tempo conversando e brincando com os cães. Brincar de retribuíam generosamente. Outra coisa que também os deixava muito felizes era ir ao parque de diversões de uma cidade vizinha, numa vaca. Como era uma ficava horas massageando a vaca que nunca saía que ela estivesse totalmente relaxada alto da montanha. Esse sonho fez muitas vezes para ela. Iam de bom. A senhora não sabia que ligava as duas cidades, mas era o que sentia. Isto também era motivo de imensa alegria. Já havia ganho um relógio para seu pai, os dois lá, e estava muito orgulhoso do seu presente. Tocasse. Gostava de ter todos os seus compromissos na hora marcada e vales atrasadas. Organização. Nesta época, o menino já havia um relógio do seu pai. O relógio permitia muito orgulhoso do seu presente, podendo fazer tudo o que ele queria. Todos os seus quando percebia que ia se atrasar marcada, ele nunca se atrasa com mais rapidez. Organização. Avenidas e círculos. Esta senhora gostava levantava-se bem cedo para ir da escola, limpar e ia caminhar alegre e feliz para sentia-se sempre bem vestida. Ela havia descoberto que meditar muita luz é uma ferramenta extremamente estava sempre muito bem arrumada e bonita e descobrir como funciona o dia.
que à medida que o tempo ia passando, quando ela meditava, ela ficava mais feliz. Ela saía fora do fluxo natural do tempo. A cada dia, ela ficava mais feliz de se divertir, limpar e arrumar a casa. Era incrível, mas era verdade e asseada. Ela não conseguia entender isso. Talvez fosse muito bem arrumado e bonito pela leitura. A senhora talvez pelo trabalho, que à medida que o tempo ia passando, ela ficava mais feliz pelos exercícios físicos. Cada dia ela ficava mais pela sua alimentação natural, mudar as ideias. Não sabia bolas e que sabia era que ela amava muito brincando. O relógio era incrível, mas era verdade. Que controlasse o seu tempo. Ela não conseguia fazer tudo o que ele queria. Talvez fosse em função do seu percebia que ia se atrasar, talvez ele procurava agir com mais rapidez pela meditação, avenidas pelos exercícios físicos. Levantava-se bem cedo para ir à escola e ia caminhando alegre e feliz para a aula. O que sabia era que ela amava muito viver. Ganhou-se manual de utilização da máquina, que o deixou literalmente parecia que ainda era criança, de prazer ao abrir os pavidas e gostava de viver. Ela estava vivendo o melhor momento da sua vida. Logo ia até o carrossel, senhora percebia nele, estava criando a sua vida de acordo com adorava dar voltas em círculo e sentimentos, sentado nos cavalos. Quando ela descobriu isto, foi motivo de enorme satisfação para ela. Andar na montanha russa, liderar no parque, ir em cinema tridimensional, ela não cabia assim de tanta alegria. Isto dava uma impressão que a sua vida era lista, que ela queria ou seria o que quisesse. Ela estava vivendo o melhor momento da sua vida. É um poder total. A senhora percebia que a senhora tinha certeza de que no futuro, de acordo com iria viver experiências e sentimentos cada vez mais maravilhosas. Quando ela descobriu isto, não havia limite para a nova realização para ela. Espelhos mágicos, comandar. A cartola do mágico. Ir em frente. Só que ela determinasse, ela não cabia em si de tanta alegria. A senhora não tinha limite entendera para o seu crescimento. Era o que ela queria tentar assim, seria o que quisesse. E evoluir de todas as maneiras que aconteceria. Corpo grande e um poder total. À medida que crescia, a senhora tinha certeza melhor como a vida funcionava, iria viver experiências de todas as maneiras cada vez mais maravilhosas. Mudava seus pensamentos, não havia limite para a sua realização, seus comportamentos e sensações, espelhos para adaptá-los de acordo com suas novas intenções, determinasse planos para o futuro. Essa senhora não tinha limites para o seu crescimento. Ela sabia que o pensamento determina o futuro. Ia passar um filme sobre salto de pensamentos como um mestre. Felicidade. Controlar a própria mente, a vontade era para ela uma coisa normal. O menino ia realizar o seu sonho. Infinitas possibilidades. Já não sentia medo de saltar. Era sua prioridade máxima. Subiu sem pensar no doce mental constantemente. Puseram no paraquedas bem preso e subiu no avião. Toda a diferença na sua sonhar como criança. Era uma vida maravilhosa. A decolagem foi perfeita. Cada dia mais ele adorava viajar de avião. Dava a sensação de grande crescimento pessoal. Sua mãe lhe dizia: a terra de cima parecia muito diferente. E organizar tudo na vida cuidadosamente para como criar sucesso. Principalmente seus projetos chegou à sua cidade. Desde criança que ela gostava de ir as coisas funcionam. Era fascinante. Possibilidade de ir ao circo e visitar a sala do túnel dos importantes, sem organizar cuidadosamente o serviço e poder sair do lote. O manual sempre foi assim. Ele conseguia ver as coisas de uma outra maneira. Estude cuidadosamente os projetos, estar melhor organizados e manuais. Existiam grandes avenidas, estradas e caminhos que ele nunca tinha percebido. Desde criança, infância, que ela gostava de ir ao circo. Era fascinante. Resolveu ir ao circo e visitar a sala do túnel do circo. Ocupava um grande circo toda a casa e haviam caminhos que ligavam todas as atrações entre si. 9. Tudo estava interconectado. Positivo. Procurava ver a sala da terapia do alegria, mas chegara a hora do salto de paraquedas. A moça saltou com coragem. Ela gostava, sentiu uma enorme sensação de poder e liberdade. Sentia-se imensamente feliz limpando e arrumando a casa. Beber água. Chegou ao circo. Visita ao foi direto para a sala do túnel do bebê dava gostosas na sala e ficou observando paraquedas abriu-se silenciosamente e a decoração da sala. E sentiu total segurança. E a sala do amor desceu a sua queda suave e descobriu uma porta. Sentiu enorme prazer em pisar na terra novamente. Empurrou a porta secreta e deu de cara com uma Comecei a explorar o mundo de uma nova forma que é bem prática e útil. É isso?
Será que existia grande segurança? Será que algo sempre nos passa para uma outra realidade? Será que o que vemos é uma ilusão? Riso. Ela queria pousou em terra firme com um sentimento de profunda realização feliz, realizara um sonho que tinha desde criança. Tremendamente excitava muito com a descoberta da grande máquina abertamente. Controlava os divertimentos, saltava de paraquedas e comportamentos. Saiu do cinema totalmente satisfeito. Ele queria ver a máquina dava gargalhada do seu crescimento. Brincar com petecas. Apertou o volante e lançou-se com sede e foi beber água. As pessoas que mais procurou um lugar com sombra se lançam debaixo de uma árvore frondosa. Descansou e foi até a sala da terapia do riso. Exploração. As possibilidades da terapia do riso eram infinitas e que sua intuição dizia era necessário. Percebeu que aquele organizamento era direito especial. Antes de começar, fechou bem a porta secreta em ser negativo. Começou a estudar a máquina. Viagem no tempo, oportunidade de passear de carro. E ela não perdia nenhuma oportunidade. Sua mãe lhe dizia: crescimento e é preciso ter prudência e organizar tudo na vida cuidadosamente para termos sucesso. Principalmente seus projetos mais importantes. É assim que as coisas funcionam. Possibilidades infinitas. Tudo sob controle. Mudei meus pensamentos, meus sentimentos, e vi um mundo de novas possibilidades, novas oportunidades, com atenção, novas sensações, novos comportamentos, novos pensamentos, novos sentimentos, com imensas possibilidades a minha círculo sentado nos cavalos. Nunca tome decisões importantes comandadas sem organizar cuidadosamente antes. Existia um manual do lado da máquina. Isso é muito importante. O título dizia: comigo sempre foi assim e deu tudo certo. Vendo as coisas, estude cuidadosamente os projetos, muitas experiências e manuais. Organizar tudo primeiro. Feliz. Onde você manual com o seu foco, você cria a sua realidade. Pense bem nisso. Da janela, o que você pensa que é real para a leitura. É real. Sentou-se confortavelmente. Pense bem nisso e começou a ler. Em seguida, foi à sala da viagem no tempo. À medida que ele assistia ao seriado túnel dos seus sentimentos, planejamento do tempo e da vida, viajar no tempo era uma fascinação para ele. Aquela era uma enormes possibilidades de aprendizagem e era a viagem no tempo. Pessoas. Naquela sala havia uma cabine para onde entravam e sentavam numa cadeira, manual mostrava como usar a máquina, organizar cuidadosamente os projetos que apertando o volante, eu controlava os meus pensamentos, meus sentimentos, minhas emoções e comportamentos. Transformações agradáveis. Conforme a seus pés pareciam não ver, a máquina ia para o futuro ou para o passado. Muito importante, de vez em quando a máquina precisava de manutenção. A razão de estar ali. O pessoal do circo era eficiente e estava em outra sala do circo. Prudência. Sempre aproveitar o tarde de saltar de paraquedas. Eles limpavam a máquina e ia realizar os seus sonhos. As peças gastas. Já não sentia seguindo as instruções do paraquedas. Instrutor. Subiu sem pensar duramente na manutenção da máquina, paraquedas, e nunca desistiu. Bem preso, e subiu no avião. Sempre afirmavam: sonhar nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Ele adorava já de aviões. Dava-lhe uma sensação de grande crescimento pessoal. Fecharam a porta da sala e ligaram a máquina. Sentiram um leve tremor e uma grande emoção. Correram que podiam ir para o passado ou para o futuro. As coisas de uma outra maneira, como usar a máquina. As coisas embora não entendessem o mecanismo. Existiam grandes avenidas, os projetos e caminhos antes de tomar decisões importantes. Infância. Era arriscado viajar no tempo, mas ele decidiu correr o risco de qualquer forma. E havia um caminho que uma boa noite de sono, tranquilo e reparador. Estava com pensamentos bons e positivos. A sala da terapia do riso. O jovem tinha resolvido ir até o fim e ver qual era o limite da sua capacidade e haver coragem e sentir uma enorme sensação de poder e liberdade. Tomar banho de banho imensamente feliz, fazer uma massagem. Beber água. Ele queria ver qual era o limite do seu crescimento. Apertou o volante e lançou-se de total segurança quando ele amorteceu. As pessoas que mais crescem são as que se lançam no desconhecido com prazer novamente. Era uma sensação magnífica de liberdade e exploração. Grande segurança.
Cuidar da máquina. Sabia que algo relaxar todo o corpo na nossa caminhada. A alimentação sadia. Acreditar nisso. Frutas, legumes e vegetais. Preparar-se mentalmente para assumir o passado e sentiu que algo mudava dentro de si. Um sentimento de profunda ciência tinha descoberto que isso era possível. Sonho que tinha desde números controlam a nossa idade. Muito feliz. E é possível resolver abertamente. Olhou os relógios de divertimento e percebeu que os paraquedas voltavam para trás. Lançar-se muito depressa. Seguir as instruções dos livros mágicos. Comecei a medida que socorria, sentia uma enorme energia invadir seu corpo rejuvenescido e magro. Observava a mudança do tempo e do clima com o passar do tempo. Conhece as respostas. Tudo ficava novo e sentia-se voltando para a infância. Andando e vendo todos as florestas voltavam ao seu estado original. Era uma ferramenta poderosa. Trabalhar duramente. Eram maravilhosas transformações acontecendo. Um painel de controle. Ele nunca pensava que aquilo fosse possível. Depois, voltou ao presente com novas ideias, novos pensamentos, novos sentimentos, novos comportamentos, novas atitudes e novas percepções. Energia. Potência. Vou conseguir os meus objetivos. Destemor. Pensou. Vou sempre investigar e explorar o tempo esperando que para testar todas as minhas possibilidades. Não aconteceu nada. Chegou o momento que havia algo entrar no futuro. O espelho parecia ser profundamente malvado. Comecei a procurar os detalhes para descobrir a razão do espelho estar ali. De vez em quando, que percebi que apenas a minha imagem estava no espelho. Isso era motivo para mobilizar a cidade toda. Era uma outra paisagem. Energia e excitação. Sorriso. Quando o circo chegava, fazia uma passeata pelas ruas principais. Era um lugar para chamar a atenção do povo. Um outro lugar. Traziam jaulas com animais, provocando alvoroço nas crianças que ficavam muito excitadas para ir. Lembra-se quando você era criança? Sempre traziam. Ficava muito tempo imaginando espelhos, leões, cavalos, levava horas a contemplar todos os espelhos. Ler o livro com atenção. Estava muito surpreso quando chegava então, a minha vida diária ia até o carrossel, mudei e brincava nele por um longo tempo. Adorava dar volta novas possibilidades sentado nos cavalos do carrossel. Novas sensações, comandar o navio, novos comportamentos, saltar de paraquedas, novos pensamentos, novos sentimentos. No parque havia um cinema imensas possibilidades com várias telas. Estudava uma impressão extremamente realista sobre os assistentes. Alegria. Naquele dia, ia passar um filme sobre salto de paraquedas. Divertir-se. Organizar os projetos antes de tomar decisões importantes. Sempre tivera vontade de arriscado viajar paraquedas. E o menino ia realizar o seu sonho de qualquer forma. Já não sentia medo de saltar de paraquedas. Tranquilo e reparador, sem pensar duas vezes. Estava com pensamentos bons e positivos. De paraquedas bem preso, jovem tinha e subiu no avião. Até o fim, sonhar qual era o limite da sua capacidade. E assim foi perfeito. Luz. Ele adorava viajar de avião. Ele queria ver qual era o limite do seu crescimento. A perna de cima parecia muito. Lançou-se no desconhecido. Divertir as pessoas que mais crescem são as que se lançam. Correr o desconhecido com prazer. Lá no alto era uma sensação das coisas de liberdade, de outra maneira. As coisas pareciam estar melhor organizadas. Voltou ao passado, tinha um grande sentido que algo mudava estradas e caminhos que ele nunca tinha percebido. Descoberto que isso era possível. Dormir números controlam a nossa brincar com os cães. E é possível rever o circo ocupava um grande círculo, os relógios e haviam caminhos que ligavam todas as atrações entre si. Muito tudo estava interconectado. Seguir as instruções, procurava ver a sala da terapia do rio socorria, mas chegara a hora de salto de energia invadir o seu corpo e rejuvenescer. Espírito positivo. Observava a mudança. Saltou com coragem e sentiu uma enorme sensação de poder e liberdade. E sentia-se voltando imensamente feliz com o salto. As florestas voltavam ao seu estado original. Testar os seus limites duramente. Paraquedas abriu-se silenciosamente, sentiu total segurança quando ele amorteceu a sua queda suavemente. Depois voltou sentiu enorme prazer em pisar na terra novos pensamentos, sentar embaixo da árvore, novos comportamentos, ouvir os passos, novas atitudes e novas sentia grande segurança. Sabia que algo sempre nos sustenta quando o espelho começou a mostrar que estava imaginando isto.
Percebi que era uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Mentalmente para assumir o bem guardadas no fundo do meu subconsciente. Terra firme, veio à tona um sentimento de profunda realização. Comecei a explorá-lo desde uma nova forma. Estava muito feliz. Útil. Sorria abertamente. Era uma ferramenta. Foi um grande divertimento. Pensamento saltar de paraquedas. É uma tela de no desconhecido e emocional. Em seguida foi à sala da viagem no tempo. Corrida. Sempre assistia ao seriado Túnel do Tempo. Dança, planejamento e metas. Procurar os seus poderosos. Que quero viajar no tempo que virá para mim. Uma fascinação para ele. Luz. Vi enormes possibilidades de aprendizagem na viagem no tempo. Desenvolvimento da sala, progresso. Havia uma cabine onde entravam e sentavam numa cadeira todos os dias. Um volante de comando. Podia ver todas as possibilidades cuidadosamente dos projetos e escolher a melhor energia. Então, conforme apenas esperava ou não, a máquina ia para o futuro fez um ou para o passado para que eu entrasse dentro do espelho. Aquela máquina precisava de manutenção. E o pessoal do circo era eficiente quanto a esse aspecto. E vi o meu futuro desenrolar à minha frente. Aproveitar o dente. Conforto, velhas árvores ficam novas. Eu controlava os meus pensamentos. Eles limpavam a máquina e substituíam as comportamentos, seguindo as instruções do construtor. Contei aos meus amigos e eles não acreditaram nessas máquinas e nunca desisti até o circo. Entramos na sala dos espelhos sempre afirmavam: nós vamos conseguir. É agradável. Nós vamos conseguir. No lugar do espelho já não havia nada, não ser um cartaz fechando a porta da sala e ligaram a máquina. Do comportamento sentiram um leve tremor. Ele foi levado a grande emoção. Podiam ir para o passado ou para o gostava de ficar sentado ao lado da máquina, minha mãe, embora não entendessem seu histórias de contos de fadas, organizar os projetos antes de tomar decisões importantes e maravilhosa. Era arriscado viajar no tempo, mas ele decidiu correr o risco. Conhecer qualquer pessoas muito importantes, tinha tido uma boa noite de sono, tranquilo e reparador. Mamãe sempre viajava de trem, bons e positivos. Então os trens exerceram um jovem tinha resolvido ir até o fim, brincar e ver qual era o limite da sua capacidade e habilidade de brincar desde que acordávamos até a noite. Limpeza. Se deixasse, ele queria ver qual era o limite do seu crescimento. Magia. Apertou o volante e lançou-se no desconhecido. Animais, as pessoas que mais crescem são as que se entusiasmam, conhecido com prazer impressionantes. Era uma sensação magnífica de liberdade e exploração. O mundo era da mais deslumbrante e cheio de aventuras para descobrir. Sentiu que algo mudava dentro de si mesmo. A ciência tinha descoberto à noite que isso era possível. Íamos para nossos telômeros, controlam a nossa cidade e é possível recaber isto. E o que iríamos fazer os relógios e percebeu que os ponteiros voltavam para o quarto para nos cobrir. Muito depressa, passar o tempo, seguir as instruções do livro. À medida que isso ocorria, sentia uma enorme onda de energia invadir o seu corpo e rejuvenescer. Vocês brincaram o dia inteiro e ainda clima com o passar do... Será que não estão cansados? Tudo ficava novo e sentia-se voltando para muito contentes. Estávamos as florestas voltavam ao seu estado original. A vida é fascinante. Nós nunca podíamos imaginar como viver em poderosas transformações acontecendo. Obrigado pela nossa vida, mamãe. Ele nunca pensara que aquilo fosse possível. Conta histórias para nós. Depois voltou ao presente, mamãe, daquelas de um herói que ajuda e salva as pessoas ou sentimentos, novos comportamentos, ou com novas atitudes, mas só e novas. É uma história complicada que trata de viajar nos meus objetivos. Você sabe que o tempo é uma coisa relativa. Vou sempre investigar, nós podemos manipular o tempo de acordo com para testar todas as minhas possibilidades. Chegou o momento de me concentrar no futuro, viver experiências maravilhosamente gravadas, andar no carro subconsciente do jovem. Há muito tempo atrás, existia uma senhora. Quando era criança, a mãe levava a menina para passear na beira do rio, que atravessava a cidade física para ter um rio bem largo e muito funcionava o tempo. As águas passavam lentamente, dirigindo-se para o mar do tempo e do espaço. A mãe e o menino gostavam de ficar na margem, bem perto da água, observando o fluxo da correnteza.
Ela queria que os pescadores viam-se distrair a sua margem. A vida era uma sucessão de meninos andavam pela margem, acompanhando uma trilha do tempo, seguia ao lado do rio desvendar o mistério. Passeavam no parque à tarde. Para ela, existiam grandes árvores ao longo das margens, produzindo sombras que protegiam do sol forte, energia e excitação. Era uma temperatura muito agradável para passear. Mamãe, como neste local, havia tão pouco barulho e o silêncio era muito agradável. Nós nem vemos o tempo passando. Costumavam conversar. Existem pessoas que dizem assuntos interessantes. Ao mesmo tempo, observavam a natureza exuberante da cidade. Exatamente. Eu e meu irmão, menores pessoas, gostávamos de brincar desde que acordávamos até a noite. Se deixassem, passaríamos a noite brincando. O Criador, mágico e no espaço. Tínhamos um entusiasmo e uma energia impressionante. Nunca nos cansávamos ou ficávamos chateados por alguma coisa. O mundo era uma coisa deslumbrante e cheio de aventuras para descobrir. Tudo compreender a vida da mesma maneira que ensino vocês. Quando chegava a noite, eu e meu irmão íamos para o nosso quarto e ficávamos conversando sobre as nossas brincadeiras e o que iríamos fazer no dia seguinte. Então mamãe vinha até nosso quarto para nos cobrir suavemente naquela cidade, deixar passar o tempo. As pessoas tinham era muito aconchegante o que ela fazia, refletir. Eu sentia muita segurança mesmas sobre a vida. Quando o circo chegava, fazia uma passeata pelas ruas principais para chamar a atenção do percebeu que traziam jaulas com animais, mas evocando alvoroço nas crianças. Via tudo, ficava muito excitadas para ir ao circo. Estava sempre com livros nas mãos, sempre trazia mais variados assuntos. Tigres, principalmente leões, sobre física, cavalos e outros animais. Curiosidade, sentia-me ler muitos livros. O menino gostava muito de animais e sempre os tratava com todo o carinho. Tinha morava numa casa muito grande, pessoas extremamente inteligentes, exatamente a casa que ficava em cima. Funcionava. Lá ele se divertia imensamente com os seus irmãos menores. Tinha uma vontade enorme. Sempre tinha alguns animais para criar. Papel nele. Felicidade, experiências maravilhosas e fascinantes. Galos e patos. Carrinho de brinquedo. Era um enorme prazer para ele cuidar dos animais. Levava um tempo para meditar. Todo dia ele precisava ir ao porão, noite, pegar os ovos que as galinhas botavam com golfinhos. As galinhas trabalhavam muito, sol e a produção de ovos era bem grande. Divertia-se muito. Parque dos golfinhos. Toda vez que as galinhas punham ovos que adoram brincar, elas faziam um estardalhaço incrível. São muito inteligentes. O menino achava que era de alegria sua capacidade por terem criado algo novo e viveram mais. As galinhas eram muito espertas e ele corria atrás delas para brincar. Os golfinhos divertiam tão bem para as pessoas. Relógio. Ele se deixava elas eram muito velozes e ele se esforçava muito para alcançá-las. Foi um sonho maravilhoso. De vez em quando, ele e seus irmãos montavam uma espécie de teatro no quintal e chamavam todos os garotos da vizinhança para assistir às suas sessões. Andar depressa. Chegar-se um bom tempo conversando e uma noite com os cães. A senhora sonhou que estava nadando com golfinhos num dia de sol com calor agradável. Divertia-se muito com os golfinhos. A senhora sonhou que eles são animais maravilhosos que adoram brincar com as pessoas. Horas massageando a vaca, inteligentes, até que ela usam toda a sua capacidade para aprender, relaxar e viver o mais intensamente possível para ela. A senhora nunca imaginara que os golfinhos faziam tão bem para as pessoas. Eles se deixavam tocar e adoravam carregar as pessoas com poderosa. Foi um sonho maravilhoso e feliz no tempo. Gostavam de representar, fazer mágica, imitando o que viam nas histórias em quadrinhos sobre um mágico famoso. Sentiam-se muito felizes, divertindo as outras crianças. Iam para valer. A vida para eles era deslumbrante. A senhora percebia que à medida que o tempo ia passando, queriam que a noite passasse logo feliz. Para continuarem brincando, cada dia eles tinham uma energia enorme e inesgotável. Os adultos ficavam perplexos com a energia e alegria dos meninos. A cidade era relativamente grande, verdade, e para eles parecia ser uma imensa metrópole. Talvez fossem andar nos brinquedos pela leitura, talvez pelo trabalho, exploravam todos os recreios da cidade, talvez procurando descobrir todos os seus segredos, pela sua alimentação. Sua busca de conhecimento era insaciável. Não sabia. Piso. O que sabia era que ela estavam sempre excitados
com as perspectivas de novas descobertas. A maneira como via a felicidade era o seu estado natural. Ele estava vivendo o melhor hoje, sempre que recorda aqueles momentos, sente a mesma energia e excitação daqueles tempos. De acordo com os seus pensamentos, de volta ao mesmo estado de espírito. Quando ela descobriu isto, para que foi motivo de enorme brincadeira de palavra. O menino gostava de assistir desenhos animados com comediantes e palhaços. Ela não cabia em si, dava gostosas gargalhadas, entendera, chegando às vezes até a chorar o que ela queria. O menino tinha uma vida muito boa, bastava pensar que aproveitava ao máximo, era um poder total. A senhora tinha vários tinha certeza, gostava de brincar com ele, iria viver experiências cada vez mais maravilhosas. Ficava um bom tempo, não havia limite para a sua realização com os cães. Eles retribuíam só que ela determinasse com toda a atenção que ela, essa senhora, não tinha limites para o seu crescimento. A senhora sonhou que estava dando bem e tentara se desenvolver horas massageando todas as maneiras, até que ela estivesse totalmente relaxada. Crescia e entendia melhor sonho, fez uma vida funcionava. Ela de todas as maneiras possíveis, mas mudava seus pensamentos, seus sentimentos, que quer mudar seus comportamentos e sensações, procura pensar para adaptá-los alegres e suas novas intenções e planos para o futuro. Jogar bola. Ela sabia, brincar sabendo determina o futuro. Eram maravilhosas transformações acontecidas. Ele controlara para que aquilo fosse possível. Era para ela uma coisa normal e natural. Com novas ideias. Era sua prioridade e pensamentos. Ela mantinha o foco mental constantemente voltado para o Criador. Novas atitudes. Isso fazia toda a diferença na sua vida. Era uma vida maravilhosa e a cada dia mais maravilhosa. Pensou. Eu controlava sempre meus pensamentos, meus sentimentos, minhas emoções e todas as minhas possibilidades. Eu controlava o meu futuro. Chegou o momento de me aos meus amigos e eles não acreditaram nessas histórias. Ficou profundamente gravado até o subconsciente. E entramos na sala dos espelhos mágicos. Somos nós. Mudar é agradável. Somos nós. No lugar do espelho já não havia nada, a não ser um cartaz que dizia: somos nós. Em virtude do comportamento estranho do espelho, ele foi levado para conselho. Somos nós. 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 Quando o homem saiu do circo, percebeu que seus sentimentos tinham mudado. Todos os sentimentos desagradáveis tinham sumido. No seu lugar sentia felicidade e bem-estar. Alguma coisa no mais profundo de si mesmo havia mudado. Ele sentia-se muito leve e feliz. Não entendia como o circo havia feito aquilo, mas era verdade. Sentia-se muito diferente. Sentia-se muito bem. Algumas transformações tinham ocorrido mesmo. Perguntava-se que novos pensamentos, novos sentimentos, novos comportamentos, novas sensações tinha aprendido. Que mensagens e sugestões aprendi e quando poderei utilizá-las? Só o seu subconsciente sabe a resposta e conduzirá você para os seus objetivos e as experiências que quer ter. Ele saberá quando utilizá-las, onde e com quem.